Olá, eu sou Valéria Machado, nutricionista e coordenadora do Departamento de Nutrição da SUCESP. E para celebrar o Dia Mundial da Obesidade, eu tenho aqui convidadas muito especiais que eu vou deixar com que elas se apresentem para que a gente bata esse papo incrível nesse SUCESP Cast. Vou começar por você, doutora Tassiane. Bom, eu sou Tassiane Alvarenga, eu sou médica endocrinologista e metabologista pela USP e eu sou apaixonada pelo estudo da obesidade. E um dos meus propósitos é tornar a jornada do nosso paciente com obesidade literalmente mais leve em todos os sentidos. Muito obrigada, viu? Obrigada por ter aceito o convite. Doutora Carla? Meu nome é Carla Lantieri, muito obrigada, Valéria, pelo honroso convite de estar aqui hoje. Sou médica assistente da Faculdade de Medicina do ABC e há mais de uma década trabalho no programa SBC Vai à Escola como coordenadora geral, onde nosso propósito é trabalhar a promoção da saúde e prevenção das doenças cardiovasculares em idade bem precoce, iniciando ainda no período gestacional. Uau, obrigada por ter aceito o convite, doutora Suzana. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Me sinto muito feliz de estar aqui com vocês, dividindo esse espaço e falando de um assunto extremamente importante. Eu sou psicóloga, psicanalista, também faço parte do Comitê da Criança e do Adolescente, junto com a doutora Carla, e sou também da diretoria do Departamento de Psicologia da SUCESP. Eu tenho consultório particular, é onde eu vejo os meus pacientes todos os dias. Gente, que incrível. Então, esse convite foi feito, porque eu tenho uma coisa muito assim, profunda, né, comigo, que eu falo que eu sou nutricionista de formação e de missão. Então, o motivo para a gente falar desse assunto tão delicado que é a obesidade foi esse encontro com vocês de pessoas que têm tanta paixão por aquilo que faz. Então, nada é por acaso, né? Esse encontro de pessoas que trabalham com tanto amor, né? Eu conheço cada uma e cada trabalho de vocês, e a ideia é que a gente possa bater esse papo. E aí, vamos conversar, né? Eu acho que isso pode ser um geral, e aí a gente vai conversando isso juntas. Hoje, quando a gente fala em obesidade, né? O paciente com obesidade, como que a gente deve iniciar esse tratamento? Como que a gente deve iniciar esse olhar para esse paciente, né? E eu acho que aqui pode ser um bate-papo, vocês colocarem perguntas também e que a gente possa realmente fazer uma grande conversa. Olha, Valéria, você me traz uma oportunidade de mostrar a importância da promoção da saúde, né? Então, hoje, enquanto cardiologista, nós sabemos o quanto é necessário se trabalhar fatores de risco. Então, a obesidade, ela está linkada como um grande fator de risco para as doenças cardiovasculares. Entretanto, falar de fatores de risco, obesidade, tabagismo, dislipidemia, hipertensão, estresse, o distúrbio do sono, é falar de prevenção de doenças. Eu gostaria de iniciar minha fala e trazendo para as colegas aqui a importância da gente trabalhar cada vez mais nos fatores protetores. Eu hoje linkaria 4 grandes fatores protetores para a promoção da saúde das crianças, dos adolescentes, adultos e idosos. E dentro desse contexto, abordaria num primeiro momento a importância da gente trabalhar o comportamento alimentar saudável, onde mais do que somente uma busca para se evitar o diabetes, hipertensão e obesidade, é trabalhar a construção de um indivíduo com saúde mental, física, social e espiritual. E dentro desse contexto, o segundo grande fator que eu queria trazer é o comportamento ativo físico. Quando a gente trabalha com a criança e com o adolescente, nós conseguimos ter uma resposta ao longo da vida deste indivíduo, né? As nossas doenças hoje, como doenças crônicas não transmissíveis, é bem sabido que são as doenças que mais matam no mundo. A gente perde 18 milhões de vidas por ano por essas doenças, mas também a ciência nos mostrou que elas são evitáveis em até 80% das vezes quando se tem um estilo de vida saudável. O segundo grande pilar seria, sem dúvida nenhuma, o comportamento ativo, físico, né? O comportamento físico ativo,
onde a Organização Mundial da Saúde já nos traz esta importância do quanto é necessário se estimular a criança ou adolescente a fazer pelo menos 300 minutos de atividade física por semana, e os adultos 150. O exercício físico sempre é bem recomendado também, porque é um exercício que vai trabalhar a intensidade e a resistência, e quando bem orientado, é excelente para a saúde. O terceiro, a saúde emocional, e aqui nós temos uma grande expert nesse assunto, onde eu traria como um primeiro momento saúde mental e saúde espiritual, que nós não podemos mais deixar de falar sobre o que seria a saúde espiritual do indivíduo. E o quarto item, mais novo, e que entrou agora como grande guidelines da gente conseguir trabalhar a promoção de saúde, é, sem dúvida nenhuma, o questionamento e entrar dentro da história clínica do paciente, a importância da higiene do sono, como esse indivíduo tem o seu sono, né? Então, no início, eu acho que agora a gente pode trocar, mas num primeiro momento, talvez se esses 4 grandes pilares fossem mais trabalhados, e não somente aquela visão de fator de risco, a gente teria um dado diferente do que a Federação Mundial do Coração nos trouxe o ano passado. De 2011 até 2021, apesar de todas as inovações e de todo o arsenal de medicações e de terapêutica, nós não tivemos alteração no impacto de mortalidade cardiovascular. As pessoas seguem morrendo no mesmo número. Então, isso é um questionamento. Eu acho que é muito oportuno a gente trazer para essa mesa o que a gente pode fazer a mais para mudar esse cenário. Nossa, perfeito. E realmente, quando a gente olha para esses pilares, né, a gente fala assim, mas ainda continua morrendo gente, né, com esses fatores de risco no Brasil e no mundo. Onde será que está o erro? Né? Aonde será que nós estamos errando? Será que a gente pode chamar disso? Onde será aí essa ponta do iceberg aí que a gente precisa pegar um pouco melhor, né? Eu acredito que nós estamos avançando em direção a um progresso. E eu achei muito interessante a sua fala, que hoje nós temos que ter cuidado com a linguagem. Não é a pessoa ou o paciente obeso, é o paciente com obesidade. Antes de um IMC, uma circunferência abdominal, um percentual de gordura corporal, aquele é um ser humano único, que tem a sua genética, os seus gatilhos de fome, de gula, de ansiedade, as suas crenças, a sua jornada de trabalho. E antes de ver aquele paciente como obeso, nós temos que vê-lo como um ser humano único. E eu acho que esse é um dos pilares que nós precisamos, como médicos, como psicólogos, como nutricionistas, mudar esse olhar no acolhimento desse paciente com obesidade. Porque por muitos e muitos anos a obesidade ela foi resumida a uma equação. Você tinha que, para tratar a obesidade, comer menos e se exercitar mais. E nós sabemos que resumir uma doença tão complexa a essa simples equação é um erro. Que falar para um paciente com obesidade que ele precisa comer menos e se exercitar mais, simplesmente dar essa orientação, é como falar para um míope que ele é obrigado a enxergar. É como falar para um paciente com asma que ele tem que respirar melhor. E é como falar para um paciente com depressão que ele precisa se esforçar para sorrir. Essas estratégias simplistas não vão funcionar para uma doença tão complexa. Então, entender que o paciente não é preguiçoso, não é falta de força de vontade, que ele deseja muito emagrecer e que muitas vezes ele não tem as ferramentas necessárias para. E que ele está ali no consultório do endócrino, do cardiologista, da psicóloga ou da nutricionista em busca de ajuda para essa doença, que não é só um fator de risco para outras doenças. É uma doença por si só, que causa, acelera ou exacerba mais de 236 outras doenças. Então, muitas vezes, nós olhamos a ponta do iceberg, que é o peso, sendo que as raízes daquela consulta são muito mais profundas. É muito mais, né? Eu falo que emagrecimento não é foco, força e fé, né? Que muito utilizado muitas das vezes, e eu falo, não, gente, emagrecimento conta história e traz marcas na questão da história da linha de vida do paciente. Né? Eu queria que você, doutora Suzana, falasse um pouquinho sobre
essa questão, né? Essa questão desse olhar mais cuidadoso, que antigamente não existia isso, né? Hoje, ainda bem, está criando, né? Eu acho que é uma ponta muito importante, mas antes a nutricionista era conhecida como a nutricionista que dá bronca, né? Ah, eu vou lá para tomar uma bronca. E, na verdade, eu sempre falo para o paciente não acorda e diz, ai, hoje eu quero ganhar 5 quilos, né? Então, isso vai acontecendo, mas vai acontecendo também por histórias que marcam esse paciente. O que você pode trazer para a gente em relação a isso? Tem muitas coisas que a gente pode abordar em tudo que vocês trouxeram. Mas eu queria começar por uma questão muito importante, que é uma evolução, na minha opinião, uma das evoluções mais importantes dos nossos tempos, é tirar o preconceito que existe em cima da pessoa obesa. Então, a pessoa obesa sempre foi taxada negativamente, né? Sempre houveram apelidos horríveis para a pessoa obesa. E ela é tratada como se ela fosse culpada por aquilo. A pessoa chega no consultório cheia de culpa. Olha, eu sou gorda, quase pedindo desculpas, eu estou acima do peso. Né? Então, eu acho que esse é um aspecto bastante importante, é tirar a culpa da obesidade. A pessoa não é assim porque ela quer, ela ficou assim. E tem, de fato, a história. A pessoa não ficou com sobrepeso ou obesidade de um mês para o outro. Aquilo vem se instalando desde a infância, muitas vezes. Né? Eu costumo sempre alertar, principalmente para os pais de crianças pequenas, nunca associar recompensa com comida. Porque então, às vezes, a criança fez uma coisa legal, você quer presentear a criança, você dá um bolo de chocolate. A criança está triste, está chateada com alguma coisa, leva para tomar sorvete. O bebezinho está chorando, dá mamadeira. Então, é sempre uma associação que já vem da infância, da primeira infância. Né? É uma cultura nossa, brasileira, sei lá se tem outro lugar no mundo que é assim, mas eu acho que esse é um enfrentamento importante. Você olha a geladeira, a despensa dessa família, dessa casa, é uma geladeira gorda, é uma despensa cheia de guloseimas. Né? Então, assim, a criança não sai para comprar, ela tem disponível. Então, a gente tem que olhar bem lá para trás. Eu, como psicanalista olha lá para trás, como tudo começou. Né? Então, quando você recebe um paciente, você não vai perguntar para ele da vida adulta dele ou da vida adolescente. Você vai ver lá atrás como é que foi essa criação, como é que foi, né, essa relação dos pais com essa recompensa. Né? Ou então punição. Ah, você não vai almoçar hoje. Você fez malcriação, você vai para o seu quarto, você não vai comer hoje. É sempre alguma coisa relacionada com comida. Né? Então, acho que esse é um aspecto bastante importante. Começar tirando a culpa do paciente. E outra coisa, né? Você recebe um paciente com uma cardiopatia, você não vai ficar bravo com ele porque ele está com uma cardiopatia, você vai acolher. Porque o obeso, que também está doente, não poderia ser acolhido da mesma maneira, com o mesmo carinho, com o mesmo respeito, com o mesmo cuidado, né? E tendo paciência, porque aquilo é complexo, como disse, né, a nossa colega. Então, basicamente seria isso. Eu achei excelente o que você trouxe, Suzana, e juntando as duas falas das colegas aqui, eu penso também que falar nessa palavra, que pode ser a pontinha do iceberg, a se aprofundar, uma das experiências que a gente teve dentro da Faculdade de Medicina do ABC, na ebiatria, é que quando da história bem tirada, das nossas, e aqui nós estamos no mês que nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher, então vou trazer um pouquinho mais a importância desse olhar também focado ao sexo feminino. Uma das histórias que a gente consegue observar é que, às vezes, a obesidade ela tem por detrás, inclusive, a violência contra a mulher. O desejo sexual daquele corpo pelo agressor, pela pessoa que está agredindo aquela mulher, faz com que essa mulher busque como fuga, eventualmente, se descaracterizar
corporalmente para deixar de ser desejada. Então, isso é uma coisa extremamente importante. A vulnerabilidade da vida daquela criança, daquele adolescente, daquela mulher, e entender também a epigenética, que aqui a colega tem uma visão ampla sobre isso, qual é o ambiente que eu ofereço, como essa criança foi gerada, né? E, além de tudo isso, a importância, aqui eu queria falar da gente ter essa possibilidade de se trabalhar juntos, né? Quando eu fui presidente da SOCESP Regional ABCDM, nós criamos, e a Valéria coordenou, o grupo de nutrição dentro das nossas reuniões clínicas, dentro das nossas oficinas de casos clínicos, porque eu não vejo outra forma. Se a gente não unir forças, nós vamos estar oferecendo menos do que aquele paciente, aquela paciente vai receber. Não tem como observar o estado de ser obeso sem ter a psicóloga ao lado, a nutricionista, endocrinologista, assistente social, muitas vezes, próprio educador físico e a rede escolar, a rede familiar. Então, eu acho que talvez aí seja a grande diferença. Nós nos tornamos grandes especialistas, mas o especialista ele tem essa capacidade de se aprofundar muito em determinado assunto, mas ele ganha muito quando existe essa interprofissionalidade, a interação. Vejo que talvez esse seja um caminho. Trago também um outro ponto importante de falar que nós não estamos falando de algo que acontece ocasionalmente, nós estamos falando de 1 bilhão de pessoas obesas no mundo, né? 1 bilhão, e desse 1 bilhão nós temos aí um número enorme de crianças, 40 milhões de crianças, 340 milhões de adolescentes e 650 milhões de adultos obesos no mundo. Então, e em contrapartida, um grande número, quase 1 bilhão de pessoas em desnutrição. Por isso que hoje, desde 2019, saiu no Lancet esse termo que nós temos que trazer para o foco da nossa questão, que é como trabalhar a sindemia. Nós estamos frente a uma sindemia, uma epidemia de obesidade, uma epidemia de desnutrição e ainda associada a todas essas alterações climáticas, territoriais, guerra, né? Então, é muito amplo esse contexto de se falar de saúde em relação ao foco obesidade hoje, que é a nossa porta. É muito gigante, né? Acho que a gente ficaria aqui um dia inteiro discutindo e ainda teria muito assunto. E realmente, eu acredito que, né, esses pilares eles são bem importantes e precisam ter esse olhar carinhoso. Mas vamos falar um pouquinho agora de tratamento. Quando esse paciente chega no consultório, eu acho que trazer isso para a nossa fala aqui, né? Como que quais são os caminhos para o profissional, né? Porque aqui o profissional abordar isso com o paciente, como que a gente pode fazer com que esse tratamento tenha sucesso? Né? Porque a gente fala muito de insucesso no tratamento da obesidade, as pessoas acabam desistindo, porque vão no profissional, eu falo que é que nem trocar de academia, né? Se matricula, não deu certo, não deu certo, não deu certo, e aí fica ali rodando até encontrar. Então, vamos falar de um caminho, né? Se é que a gente pode desenhar mais ou menos alguma coisa assim para poder ajudar. Valéria, nesse sentido, tem um estudo muito importante que foi publicado no New England que mostra que 90% dos pacientes com obesidade, mesmo altamente motivados, então, quando eles têm acesso a um nutricionista, a um psicólogo, a um endocrinologista e a um preparador físico, 90% falham em conseguir perder peso apenas com dieta e atividade física. Por que isso acontece? Porque emagrecer é realmente muito desafiador. É lutar contra a biologia, é lutar contra os hormônios da fome, da gula, da ansiedade, contra esses excessos que ao longo da vida foram preenchendo faltas. Então, muitas vezes, o papel do endocrinologista é reconhecer que, além da mudança do estilo de vida, esse paciente ele pode precisar de uma ajuda medicamentosa. E não é, como eu falei da linguagem, não é um medicamento para emagrecer, é um medicamento para o tratamento da obesidade. De uma doença, exatamente. Exatamente. É tirar essa culpa de precisar de usar um remédio com evidências científicas, aprovado pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, para tratar essa doença. E não é que o remédio vai emagrecer. O remédio ele vai ajudar no processo de mudança de comportamentos.
assim como um remédio para pressão, assim como um remédio para o colesterol, assim como um remédio para a depressão. Então, um dos caminhos, além de diminuir o estigma desse paciente com obesidade, é diminuir a inércia terapêutica do médico. O preconceito, né? Porque preconceito. isso existe. Ai, os pacientes sempre falam, mas eu vou tomar remédio para emagrecer. Depois eu vou... Não, é para tratar a obesidade. Exatamente, eu vou parar de tomar esse remédio e eu vou ganhar o dobro. Ou esse remédio vai atacar o meu fígado, vai atacar o meu rim, sendo que na maior parte das vezes é a obesidade que vai gerar uma gordura no fígado, é a obesidade que vai gerar uma sobrecarga para os rins. Então, além de tratar o estigma do paciente, a gente precisa tratar o preconceito do médico e também do nutricionista, do psicólogo, dos outros especialistas, dos outros colegas médicos, que muitas vezes eles recriminam esse paciente por precisar de uma medicação. E aproveitando a fala da doutora Carla, saiu o Vigitel agora, dos dados do Brasil, 61% da população com sobrepeso e 24% da população com obesidade. Então, agora a obesidade é uma doença de todas as especialidades. Não existem no Brasil e nem no mundo endocrinologistas e nutricionistas suficientes para todos os pacientes com sobrepeso e obesidade. Então, agora a obesidade também é uma doença do cardiologista, a obesidade também é uma doença do hepatologista, do clínico geral, do ginecologista. Qualquer consulta tem que ser uma janela de oportunidade para tratar a obesidade. Então, ele ir na sua especialidade, porque eu acho que, assim, por exemplo, assim como a mulher vai no ginecologista, né, talvez o homem no cardiologista, não sei, e que isso seja abordado dentro do consultório como uma visão ampla do negócio. Olha, você está aqui comigo, a gente pode começar o tratamento, mas você vai sim precisar de um psicólogo, você vai sim precisar de um nutricionista, para que juntos a gente consiga um resultado, porque eu falo que você tem um tempo de consulta, você tem um tempo, você tem um tempo, eu tenho um tempo. Somando tudo isso, a gente entrega tudo isso para uma única pessoa. E olha o quanto esse paciente é contemplado. Então, não segurar esse paciente só ali para você e distribuir ele com os seus colegas, né? Para que a gente consiga tratar melhor esse paciente. Eu acho que esse é o primeiro passo para a gente ter um sucesso no tratamento. Vocês concordam? Muito. E outro fator importante, Valéria, vindo na tua linha de pensamento, além disso, a gente minimiza o dano das fake news, das informações, desinformações, porque nós tivemos uma aula com o professor Fábio Jatene, ele abordou para nós que tem hoje 360 mil sites sobre saúde, que falam sobre saúde, que ventilam sobre saúde. Então, seria, no mínimo, um pouco de pouca humildade do profissional entender que ele, por si só, ele vai abraçar a saúde plena daquele paciente, né? Não. Muitas vezes, na primeira história clínica, no primeiro exame físico, você observa que há necessidade de se fazer esta junta, essa união de interprofissionalidade, né? E o paciente sai muito agradecido sempre, porque às vezes ele não vai contar para mim alguma coisa que ele conta para a doutora Suzana, ou ele passa na doutora Tatiane e a doutora Tatiane vai dizer: eu tive isso do paciente, eu descobri um hipogonadismo, eu tenho alguma coisa diferente, esse paciente quer saber se vai poder usar testosterona ou não. Então, existe uma infinita possibilidade de interação dentro da nutrição. A nutrição é uma ciência belíssima, né? Os especialistas em nutrição, eles mudam o comportamento das pessoas, né? As pessoas conseguem construir hábitos saudáveis, conseguem sem culpa, sem negação, com aceitação. E assim, esse tratamento, além de ser interprofissional, eu vejo que é muito importante que a gente diga assim, ele não pode ser transversal. Uma vez que eu tenho o diagnóstico de uma doença, como é a obesidade, como é a hipertensão, diabetes e tantas outras, são doenças crônicas, progressivas e que a gente precisa de ter o cuidado e o tratamento longitudinal desse paciente. O que acontece? Às vezes você chega
no ideal do peso e só foca no peso, a pessoa abandona todo o acompanhamento, ele volta 2, 3 anos depois, de novo na estaca zero de atendimento, ou perdeu, não é assim? E o que a colega falou, eu acho muito importante a gente falar. Nós tivemos uma revolução das doenças hoje dentro da linha de diminuição de peso associada a diabetes e ou não diabetes, com diminuição, inclusive, de eventos maiores cardiovasculares, né? Então, hoje, eu considero, inclusive, como uma negligência médica, quando você tem um diagnóstico preciso, que a literatura te dá o respaldo de você fazer um tratamento não medicamentoso associado com tratamento medicamentoso, pelo menos há necessidade da gente expor essa possibilidade de opção de tratamento para o paciente, e ele, junto conosco, decidir se sim ou não. Perfeito. E eu queria entrar na conversa também, porque eu fiquei pensando em termos de tratamento. Eu muitas vezes sou consultada, principalmente pela área médica, para tentar entender o que é isso que o paciente não adere ao tratamento. É um desafio. Você faz o diagnóstico correto, você receita o remédio certo, a pessoa se dá bem no começo, vai melhor, ela não adere, seja em qualquer área da medicina. Por que o paciente não toma o remédio da pressão todos os dias, por exemplo? Então, eu acho que esse é um desafio, que é trabalhar a adesão ao tratamento. Então, a adesão ao tratamento da obesidade entra na mesma categoria. E aí, muitas vezes, eu fico escutando os pacientes, eu fico, principalmente aquelas pessoas que trazem essa queixa, é muito negligenciado. Bom, talvez porque seja a minha área, mas a questão da autoestima, né? É um paciente que está com a autoestima lá embaixo, né? Se de uma escala de 0 a 10 deve ser 1 ou 2. Então, é muito difícil você investir em você se a sua autoestima está baixa. Então, a metáfora que eu uso, né, é assim: você tem um dinheiro sobrando e você quer investir esse dinheiro em algum lugar. Você vai escolher o melhor lugar para investir o seu dinheiro. Você não quer perder dinheiro. Você vai escolher um lugar sólido, né, confiável e tudo mais. Da mesma maneira, você vai investir energia em cuidar de você, mas você vale tão pouco. Você é de segunda categoria, você não é muito amado, você está com a autoestima desse tamanho, você vai investir em você? Não vai. Né? Então, a pessoa, sim, ela vai abandonar o tratamento da obesidade. Eu acho que é uma questão interessante começar a focar um pouco mais na questão da autoestima e tentar técnicas, e aí a gente está aqui para isso, E, né? Suzana, puxando o teu gancho, eu queria te perguntar, e como é que você vê hoje, que eu sei que você, nós sabemos que tem o Departamento de Espiritualidade e Medicina Cardiovascular, da qual o Álvaro coordena, eu faço parte, você também. Como é que você vê hoje essa visão mais ampliada de saúde mental e saúde espiritual? Como é que você trabalha nesse aspecto, que eu tenho a impressão que quando você cria esses pensamentos, sentimentos e atitudes, você consegue trabalhar também a autoestima desse paciente? Então, é um assunto grande, complexo. Eu vou tentar resumir sem perder muito conceito. Mas falar de espiritualidade, diferentemente, todo mundo já sabe isso, falar de espiritualidade não é o mesmo que falar de religiosidade. Né? Espiritualidade tem muito mais a ver com o enfrentamento, com o modo como você lida com as situações adversas da vida, né? Obviamente, você pode encaixar aí a autoestima, né? Como é que você lida com as adversidades, com quem te magoou, com quem te ofendeu, com adversidades da vida. Você perdeu dinheiro, sei lá, teve uma enchente e você perdeu tudo, enfim, coisas adversas. O enfrentamento, o modo de você lidar com o problema é que vai marcar como é que você vai se sair na vida, seja positivamente, seja negativamente. É muito maior do que isso que eu estou dizendo, né? Mas assim, tentando resumir um O pouquinho. intrapessoal e o interpessoal, né? Exatamente. Essa relação que você constrói consigo mesmo e Isso. também com o E próximo. Isso é ultimamente, muito importante. eu ando refletindo muito sobre a questão do perdão. E o perdão é um conceito complexo e que não está alcançando todas as pessoas, porque eu escuto muitas pessoas dizerem assim:
não, isso daqui não perdoo porque a pessoa não merece o meu perdão, não quero saber e tal. Então, eu estou tentando ver um outro jeito de abordar a questão da ofensa, da mágoa, do ressentimento, e tentar colocar o fazer as pazes, ao invés de falar em perdão. É uma questão de semântica, você está certo, eu concordo com você, e isso faz uma diferença. Então, você começar a fazer as pazes com você naquilo que você se sentiu frustrado por você mesmo. Fazer as pazes com uma adversidade qualquer que acontece na sua vida, alguém que te passa a perna, alguém que te ofende, alguém que te chama de gordo, alguém que te discrimina porque você está com excesso de peso. Tentar fazer as pazes com o seu próprio corpo, muitas vezes, é uma saída importante. Fazer as pazes com a sua hipertensão, fazer as pazes com o seu diabetes, é uma solução, porque você vai encarar de um outro jeito. Entra na Isso é um aceitação. pilar muito legal. E sabe que eu sempre falo para o paciente? Chega um paciente que precisa emagrecer 50 quilos. A gente não tem que olhar para 50 quilos. Eu falo que a gente tem que olhar de pouquinho em pouquinho, mas a gente tem que se apaixonar pelo processo. Não é porque você está gordinho que você não precisa ter um corte de cabelo bonito, colocar roupas bonitas. Seja a pessoa mais bonita dentro daquele corpo que você tem. E aí você vai alcançando aquilo, porque você vai trazendo exatamente isso. Você vai fazendo as pazes com esse corpo, você vai ali conversando com ele, dizendo: tô contigo, mas a gente tem um caminho a percorrer, do que olhar para 50 quilos e aí você precisar estar despenteada, uma mulher que não pode passar um batom, uma maquiagem. Então, assim, se apaixone pelo processo, porque quando você se apaixonar pelo processo, você consegue chegar onde você quer, porque você ganha essa autoestima, e aí você entende esse merecimento, né? Que você pode fazer aquilo por merecer, né? Para você cuidar da sua saúde. E, Valéria, é um aspecto muito importante que agora a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, ela criou um departamento que é de pacientes com diagnóstico de obesidade, para ouvir a voz de quem sente a dor. Então, para entender um pouco o que passa na cabeça desse paciente. E a medicina tem mudado muito, né? Antes, o médico era aquela figura, até o psicólogo, o nutricionista, o profissional de saúde, ele era aquela figura superior, que ele estava sempre dando ordens ou orientações àquele paciente. Hoje, a medicina ela tem que ser muito de igual para igual, muito de parceria, muito de o que você acha, qual caminho você quer percorrer. Por exemplo, na endocrinologia, hoje nós temos 5 medicamentos aprovados para o tratamento da obesidade. Então, 5 remédios com ciência e evidência. É o médico que vai escolher? Não, é o médico e o paciente. Colocando numa balança todos os riscos, todos os benefícios, o custo, o que faz sentido. Se esse paciente ele tem um padrão alimentar hiperfágico, que é de comer pratão, se esse paciente ele fica beliscando ao longo do dia, se é uma fome emocional, se é um metabolismo fusquinha, um metabolismo lento. Então, não é mais o médico que dita as regras ou o profissional de saúde, é um modelo de decisão compartilhada. Nós temos essa e essa opção. Então, eu acho que quando se fala de obesidade, é muito também sobre isso, é sobre ouvir a voz de quem sente a dor. E entre os muitos erros que talvez a medicina esteja cometendo, né, com os pacientes com diagnóstico de obesidade, porque nenhum país do mundo conseguiu frear ou diminuir as taxas de crescimento da obesidade. Então, nós, como gestores de saúde, estamos errando em algum lugar. E se nada for feito, em 2035, 1 em cada 2 pessoas terão diagnóstico de obesidade. E todas as consequências para a saúde pública, né? E também para o trabalho, né? A população economicamente ativa vai estar doente. E trazendo isso que você mostrou agora, eu acho muito importante quando fala dessa visão com o paciente e diferenciar, sabe, Valéria, uma coisa que muito pouco se faz. O médico especialista, ele aprende durante a sua vida muito mais sobre doença
A gente sabe o que é a doença, qual é o sintoma, qual é o diagnóstico, qual é a etiologia. O paciente, ele nem chega para. Nós conseguimos ver um pouquinho ele como doente, mas ele não é somente doente. Ele é mais que doente. Ele vem enfermo. E que daí ele tem lugar de voz. Porque a enfermidade dele, com a mesma doença, o doente não é igual. O doente A não é igual ao doente B. Então, esta visão é muito importante. De protagonismo, De né? protagonismo. Colocar ele como protagonista da sua história. Lugar de né? voz, lugar de espaço, lugar de ser ouvido, né? De ser acolhido também, né? A gente tem que acolher mais, né? De falar, eu entendo, né? Às vezes eu falo, gente, eu vejo as pessoas falando, você tem que mastigar não sei quantas vezes, e eu falo, não, você tem que saborear o alimento, porque quando você saboreia, você mastiga e você sente ali o sabor, e você só vai engolir aquele alimento depois que você mastigou. Então, assim, não é sobre uma técnica, é sobre você trazer a essência das coisas e ter esse olhar carinhoso ali com o paciente. Não existe alimento proibido, né? Eu estou coordenando uma grande rede de hospitais, então a gente assumiu, né, uma grande rede de hospitais, nos pacientes em diálise, numa grande rede de hospital. E aí eu lembro que quando a gente assumiu esse projeto, eu falei, a gente vai fazer diferente. Vocês vão chegar lá e vocês vão perguntar para esse paciente o que ele tem vontade de comer. Porque esse paciente, ele está cansado de ouvir o que ele não pode comer. A gente pode fazer diferente, porque o nutricionista é muito bom de cálculo, né? Então, você pode calcular e ajustar uma coisa que aquele paciente tem vontade de comer. E eu acho que a gente precisa fazer esse olhar, né? Do que quando o paciente com obesidade senta na sua frente, olha, alimentos permitidos e proibidos, porque isso existe ainda. Eu recebi no consultório essa semana, o paciente falou, ai, eu fui no médico e eu recebi essa lista. Aquilo corta o meu coração. Que eu falo assim, como assim alimento proibido? Alimento proibido é para quem tem condição clínica específica, por exemplo, você tem uma doença celíaca, aí sim você está proibido daquele alimento. Aí você tem alergia a determinada coisa, porque se você comer, você pode morrer, né? Então, assim, agora, falar que no tratamento da obesidade ou tratamento de uma condição clínica como até mesmo a hipertensão, a diabetes, existe alimento proibido? Como ele vai conduzir isso a vida toda? Não existe. Ele não vai ter adesão, ele Exato, não vai ter. porque não é sustentável, ele não tem como ter um comportamento, criar uma cultura comportamental sobre aquilo. Não tem. Até pelo próprio significado da palavra dieta, né? Que vem do grego e que quer dizer modo de viver a vida. Então, você tem que construir um modo que você consiga viver e manter. E aproveitando a fala da doutora Suzana, eu vejo muito isso da motivação no consultório da endocrinologia. O paciente, ele chega para perder peso, para o tratamento da obesidade, e os primeiros 6 meses, eu falo que é a lua de mel, igual de um casamento. O paciente, ele se comporta perfeitamente, a chama da motivação está extremamente acesa, mas depois ele vai ter que casar com esse tratamento. Então, ele vai viver todos os desafios da rotina de um casamento, dos desafios dos dias melhores, dos dias piores, e ele entender essa jornada e ter a sua companhia para superar os obstáculos é muito importante. E o que eu vejo, Valéria, é que nós, médicos, eu não sei vocês, nutricionistas e psicólogos, nós não temos uma formação em entrevista motivacional. E quando eu me formei como endocrinologista e comecei a fazer consultório particular e tratar, hoje meu consultório 90% é obesidade, eu fui procurar fora um curso de motivação. E eu fiz um curso que ele é sobre entrevista motivacional. É como motivar um paciente a fazer o que você, médico, quer que ele faça e talvez ele não esteja preparado para fazer. Não é que ele não quer fazer, é que talvez ele não esteja preparado para isso. Então, eu acredito que nas faculdades de medicina, nós precisamos ter um curso de entrevista motivacional. Nem na nutrição a gente tem isso, né? A forma com que aborda, eu falo que o alimento é o negócio mais íntimo que o paciente tem, porque conta histórias, imagina, eu vou proibir um paciente de comer um bolo que lembra a história da avó dele, mas a gente precisa trazer como ele vai comer aquilo, como ele vai ficar com aquele sentimento junto com aquele sabor, né? E às vezes a gente acaba até ensinando como é que fica com o sentimento e não precisa necessariamente do sabor. Mas isso na nutrição também não tem, né? Então, o quão buscar essas formações
elas são importantes. Então, assim, para a gente finalizar, vou pedir uma mensagem de cada uma de vocês, porque, assim, tá incrível esse bate-papo. Acho que a gente pode estender outros bate-papos como esse, porque essa conversa está muito gostosa. Mas, para fechar, uma mensagem final aí de cada uma de vocês. Bom, eu queria dizer que a probabilidade de um paciente com diagnóstico de obesidade sair da obesidade é de 1 para 240 homens e 1 para 124 mulheres. Então é possível, mas é extremamente raro. E a endocrinologia ela pode oferecer estratégias sempre complementares à mudança do estilo de vida. E que a primeira medicação que a gente administra para um paciente é a relação médico-paciente. Então, antes de prescrever qualquer medicamento, é a relação médico-paciente. Perfeito, perfeito. E eu foco, mais uma vez, na importância, e que é o que eu realmente acredito, que saúde só se constrói com educação. Então, a gente ter um olhar atento àqueles que estão perdendo a sua saúde, não ficar de braços cruzados e esperando que chegue a doença. Então, trabalhar mais na própria promoção da saúde individual, coletiva, e de tal forma que todos os profissionais da área da saúde, da educação, da própria cultura do esporte falem a mesma linguagem. Acho que é um grande desafio que a gente tem, e uma medicina mais antecipativa, uma medicina mais humanitária, vendo e colocando cada um dentro de um grande círculo, com atenção para aquele paciente, para aquela pessoa que nos busca e nos pede ajuda. Perfeito, perfeito. Bom, eu acho que é importante a gente focar não na estética, mas na saúde. Então, dessa forma, nós não estamos falando, eu quero focar na autoestima, nós não estamos falando em culpa, nós estamos falando que todos nós temos que fazer as pazes com coisas que não funcionam tão bem em nós, seja um excesso de peso, seja uma dificuldade para enfrentar alguns medos. De qualquer maneira, nós precisamos nos cuidar e nos tratar com mais carinho, com mais amor e com mais respeito. Não vamos nos acanhar, vamos pedir ajuda. Tá difícil? Pede ajuda. Tem várias pessoas que estão aí disponíveis para ajudar. Fale sobre isso com alguém. Nossa, sensacional. Tá vendo? Esse bate-papo foi um bate-papo incrível, né? Eu agradeço aí a SOCESP por essa abertura, né? Por celebrar o Dia da Obesidade com profissionais que falam com o coração, né? Que eu acho que vocês, eu estou aqui sentindo isso, né? E vocês estão ouvindo isso e vendo essa gravação de profissionais que realmente querem ajudar os seus pacientes, que querem olhar para isso, e isso é muito importante. Então, assim, buscar ajuda, eu acho que é importante, e ter esse olhar carinhoso sobre o paciente. Muito obrigada pela presença aqui de vocês. Obrigada, SOCESP.